Boa noite, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É muita alegria podermos nos reunir, não só no domingo, mas também no meio da semana, para glorificarmos a Deus. E não que os outros dias sejam diferentes, mas Deus, Ele nos convocou hoje para tratarmos de algo solene. A palavra de Deus é solene. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. E nós nos reunimos aqui com muito amor e com muito temor também. Há muito temor no meu coração. Algumas vezes nós estamos no culto, na reunião dos santos, e nos silenciamos, alguns choram, porque Deus faz isso conosco. É um privilégio, amados, e que nós possamos sair daqui nessa noite hoje, entendendo um pouco mais o privilégio que o povo de Deus tem. A mensagem de Deus, nessa noite, como o próprio nome diz, ela é de Deus. Ela não é de uma irmã, de um irmão para outro ou para outra. Ela é de Deus. Ela não é uma mensagem acusatória. Ela é uma mensagem que é um instrumento de Deus para que nós possamos refletir acerca da nossa vida. A morte é algo certo. Mas quando ela está próxima de nós, nós parece que prestamos mais atenção. Alguns dias atrás, até por conta de alguns episódios mais próximos dela, a morte de algumas pessoas na cidade, e entre elas, ou médicos ou pessoas ligadas ao ramo da medicina, essa pessoa falou assim: a vida passa muito depressa, a vida é muito breve, é por isso que a gente precisa aproveitar, é por isso que a gente precisa pegar o dinheiro e viajar, e a gente precisa comer bem, e a gente precisa se vestir bem, e a gente precisa aproveitar, porque a vida é um sopro, a vida é breve. E eu me peguei refletindo acerca da fala dessa pessoa. Não seria justamente por isso, pela brevidade da vida, que nós deveríamos atentar para estarmos preparados e sermos instrumentos de Deus para que outros também estejam preparados? Será que a realidade da morte, a proximidade da morte, a iminência da morte, só serviria para a pessoa pensar: olha, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos? Porque o que Deus quer falar conosco hoje, eu coloquei através de uma pergunta. Mas não é uma pergunta minha para os irmãos. É uma pergunta do texto para a igreja. É uma pergunta do texto para os filhos de Deus. Primeiramente, nós vamos ler o texto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 12. Evangelho de Mateus, 12. Que diz assim, 12 a partir do 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram:
Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A pergunta que o texto faz é essa. E não sou eu que estou perguntando para você. É o texto que pergunta para mim. É o texto que pergunta para você. O que será dito sobre você no dia do juízo? Amados, nós vivemos um tempo onde juízo é quase que um tabu, até mesmo entre os cristãos. E é certo que nós estaremos lá. E é certo que haverá um juízo. Quando nós nos apercebemos disso, nós olhamos para as outras questões da vida, e não que nós venhamos a dispensá-la, mas nós precisamos entender que assim como de repente uma pessoa saudável se vai, nós podemos também ir. Nós podemos também não estar aqui amanhã. E essa não é uma mensagem para causar ojeriza, causar medo, não. É uma realidade. É uma realidade que nós vemos por conta dos sinais. Sinais que as Escrituras mostram para nós. Nós vivemos em uma geração, em um tempo, onde a ordem do dia é: aproveite, gaste, curta. Faça tudo o que você tiver vontade. A vida é curta. A vida é breve e todos, palavra de Jesus, todos, aquelas pessoas que você deixou em casa, aquelas pessoas do seu trabalho, toda a sua família, todas as pessoas que você não vê há muito tempo, todos nós estaremos diante do grande juiz naquele dia. Por conta disso, nós não só precisamos ter a convicção de dizer: eu estou pronto. O falecido recentemente, pastor Tim Keller, ele como Paulo, ele teve um vislumbre de que a sua partida estava chegando, ele estava se tratando com câncer, os médicos já haviam conversado com ele. Ele teve uma partida, digamos, tranquila no sentido de que conversou com a família, deu tempo, e algo que ele disse quando ele percebeu que o tratamento não tinha mais eficácia, o que ele disse? Pode me levar para casa, eu estou pronto para encontrar com Jesus. Amados, imagina essa frase na boca dessa pessoa pela qual você tem orado, dessa pessoa pela qual você tem intercedido, dizer sem medo: mãe, pai, irmão,
Filho, eu estou pronto para encontrar com Jesus. Porque nós vamos encontrar com Ele. E esse texto nos faz refletir em, no mínimo, pelo menos, quando eu faço a pergunta, o que será dito sobre você no dia do juízo? A primeira questão, a primeira pergunta, e olha, eu quero assim, são perguntas que nós estamos inferindo do texto, eu não estou dizendo para você que naquele grande dia será essa a pergunta, mas nós vamos refletir a partir do texto. A primeira pergunta é a seguinte, a gente infere do versículo 38 ao 40. Naquele dia, assim como a rainha do sul, os ninivitas se levantarão no dia do juízo e dirão alguma coisa sobre os ninivitas, sobre esta geração para a qual Jesus falava. A primeira pergunta é, você viveu pela fé ou por aquilo que você viu? A sua vida, a minha vida hoje, nós vivemos no trabalho, nas nossas relações, na igreja, pela fé ou por aquilo que nós vemos? A Bíblia diz que o justo viverá o quê? Pela fé. Jesus aqui, coloca os seus olhos sobre o versículo 38 e 40. Então, alguns escribas e fariseus. Escribas eram copistas, eles eram encarregados de copiar a lei. Ou seja, eles eram especialistas, eles conheciam, eles escreviam, era o trabalho deles. Os fariseus eram pessoas que defendiam a pureza da religião. Então, eles conheciam. Então, eles tinham contato. Eles já tinham testemunhado. Se você for ler todo o capítulo 11 e 12, você vai perceber que eles tinham testemunhado milagres de Jesus. Jesus curando, Jesus libertando. Eles viram aquilo. Mas como eles olhavam para Jesus e os milagres de Jesus, e nem Jesus se encaixava com a interpretação que eles tinham da lei, eles disseram aqui que Jesus fazia milagres porque Jesus operava pelo maioral dos demônios. Mesmo eles sabendo que Jesus operava através do poder do Espírito Santo. Daí, se você colocar aqui comigo, olha só. Versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por que Jesus cita aqui o tal do pecado imperdoável? Porque os escribas, porque os fariseus, eles tinham consciência por aquilo que eles faziam, por quem eles eram. Por aquilo que eles conheciam. Eles sabiam através de que poder Jesus operava. Ainda assim, disseram que Jesus operava através do maioral dos demônios, chamando o Espírito Santo de um maioral dos demônios. Os escribas e fariseus, eles pediram um sinal, por quê? Porque próprio Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 22 e 23, que os judeus, eles pedem sinais. Por que o judeu pedia sinal? Porque toda a sua narrativa, toda a sua história era o quê? Baseada em sinais. Eram sombras, eram sinais. O Antigo Testamento está repleto de sinais. Mas todos esses sinais apontavam para Jesus. No Evangelho de João, capítulo 5, o que Jesus diz? As Escrituras testificam de mim. Quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos Jesus.
Mas Jesus diz para eles o quê? Que nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o quê? O sinal de Jonas. Nós, muitas vezes, somos contrários ao que diz Marcos capítulo 16. E os sinais seguirão os que creem. Não são os que creem que seguirão sinais. Nós não podemos viver atrás de sinais. Nós não podemos ficar balançados cada vez que ouvimos: venha aqui nessa noite, porque um homem de Deus fará sinais. Venha aqui nessa noite, porque você vai levar um lenço ungido. A ponto de pessoas ficarem perturbadas se pegarem esse lenço e perderem o lenço. Venha aqui nessa noite e você vai receber na testa um pouco do azeite que foi trazido de Israel. Sinal. Pessoas que vivem por sinais. Os sinais seguirão os que creem. Por que os judeus pediam sinais? A trajetória deles. Se a pessoa começa a viver baseada em sinais, se ela começa a desenvolver a sua suposta fé baseada em sinais, ela não se sustenta sem os sinais. Ela não consegue mais caminhar. Poxa, mas aqui era tão legal, tinha isso, aqui tinha esses sinais, tinha essa campanha, agora não tem, agora é só palavra, agora é só pregação. Nós, muitas vezes, somos tentados a querer seguir sinais. E os sinais são muito sutis. É um incremento novo no culto, é uma ideia nova, é alguma coisa. Não, mas porque a gente precisa de um movimento diferente. Israel e os judeus estavam acostumados a procurar sinais e a viver por sinais. Mas quer ver como sinais não sustentam a fé. Esse povo que viu, amados, coisas que nós jamais poderíamos supor ver. Eles viram um gigantesco mar se abrir. Você pode imaginar o que é isso? Eles viram as 10 pragas do Egito. As águas do Nilo se transformarem em sangue. Eles viram enxames de moscas, rãs. Eles viram tudo aquilo. Ainda assim, não acreditaram e não conseguiram crer que Deus os levaria para a terra prometida. Quando Moisés sobe o monte para tomar as leis, pegar as leis, ouvir as leis de Deus, o que o povo fala? O que é feito desse Moisés? Eles usam essa expressão: o que é feito desse Moisés? Faz alguma coisa para a gente poder seguir. Faz um bezerro de ouro. Faz um sinal para a gente precisa de um sinal. E eles fazem. Eles precisavam de um sinal para continuar andando. Só que Deus fala, só que Jesus diz para eles: olha, o único sinal que vai ser dado para vocês vai ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O que isso aponta? Quem é que passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra e depois ressuscitou? Jesus está dizendo para eles: olha, o sinal que vocês terão sou eu mesmo. É a minha ressurreição, é a minha palavra. É por esse sinal que vocês vão andar. É crendo nisso que vocês vão andar. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. E não aqueles que creem seguirão os sinais. O diabo tentou Jesus para fazer sinais. Se você é filho de Deus, pula daqui. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse o que para ele? Está escrito. Está escrito. Será que quando na tua mente ideias de fracasso vêm e você diz para você mesmo: eu preciso ver um sinal. Olha, o sinal que Deus está comigo é se a minha empresa prosperar. O sinal de que Deus está comigo é se essa enfermidade me deixar. Sinais.
Só que Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Será que nós temos essa ousadia quando a nossa mente pedir sinais? Quando a gente começar e antes de dormir ficar pensando, mas eu não vejo nada acontecer. Eu não vejo nenhum sinal da mudança. Eu não vejo nenhum sinal de prosperidade. Eu não vejo nada acontecer na minha vida. Jesus não sucumbiu à tentação de fazer sinais. Jesus não caiu na tentação de Satanás. Até porque, meus irmãos, sinais não serão credenciais no dia do juízo. Mateus 7 diz para nós que pessoas naquele dia, Mateus capítulo 7, naquele dias, muitos dirão ao Senhor, o grande juiz, nós não expulsamos demônios no teu nome, sinal. Nós não fizemos milagres no teu nome, sinal. E o que Jesus, naquele dia, o grande juiz, disse para eles? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Enquanto que em outro texto, os pequeninos dizem, Senhor, quando é que nós te demos de comer? Quando vocês deram a qualquer um desses pequeninos? Algumas vezes nós vamos achar que sinal é a expulsão de demônios. Oh, essa igreja é de Deus. São milagres, prodígios, sinais. E nós vamos amortecendo o nosso coração para o verdadeiro sinal. Que Jesus disse, olha, nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas. E o que Jonas fez? Jonas pregou. Jonas saiu vivo de dentro daquele grande peixe. E Jesus disse, olha, nenhum sinal será dado para vocês. O que dirão? O que será dito sobre mim e sobre você no dia do juízo? Nós vivemos pela fé ou por aquilo que nós vimos? Nós andamos crendo em Deus? Porque Israel, que viu o mar se abrir, não creu em Jesus, que ele era o Messias. O cego de Jericó, que não enxergava, ouvindo dizer que Jesus passava, gritou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele creu. Porque ele não precisou ver uma igreja cheia. Porque ele não precisou ver milagres para continuar participando dos cultos. Porque ele não testemunhou uma avalanche de prosperidade dentro da sua casa para crer que Deus é o Deus da provisão. Ele creu. Ele ouviu falar em Jesus e ele creu. Amados, nessa noite tão solene para o nosso coração, naquele dia, o que será dito sobre nós? Ela viveu por fé. Ou procurou sinais. Vamos para o número 2, queridos. As palavras de Cristo, a pregação, o deixaram arrependido e maravilhado ou indiferente e entediado? Eu vou repetir isso. As palavras de Cristo, a pregação, o deixaram arrependido e maravilhado ou indiferente e entediado? Você não precisa levantar a mão, mas, sem medo de errar, eu creio que todos nós que estamos aqui hoje, ouvimos, pelo menos,
mais que uma mensagem, um sermão, uma pregação até hoje em nossas vidas. Mais que um. Quais são as nossas reações diante da palavra de Deus? E eu quero ler aqui no texto que nós acabamos de ler, quero reler, no versículo 41. Ninivitas, o povo de Nínive, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, aquela que foi até Salomão, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Se você puder, se retornar lá no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 4 e 5 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Por que os ninivitas vão se levantar no dia do juízo contra aquela geração e terão autoridade para condená-los? Porque Jonas pregou com má vontade, sem querer, com raiva dos ninivitas, e um único sermão e uma única frase: 40 dias e Nínive será condenada. 40 dias e Nínive será condenada. E aquele povo, ouvindo alguém que não os amava, que não se preocupava com eles, se converteram. Aí Deus pergunta para nós: o que nós fizemos diante da pregação que temos ouvido dia após dia, semana após semana, preparada por pessoas que nos amam, que se preocupam conosco? O que vão dizer sobre nós naquele dia? Qual era a nossa resposta à pregação que ouvíamos? Arrependimento? Nós nos arrependíamos? Nós nos maravilhávamos com aquilo? Quando nós vamos ouvir lá em 2 Crônicas, a rainha de Sabá, dos etíopes, riquíssima, ela ouviu falar sobre Salomão, e ela pega ouro, prata, o que havia de mais valioso, e leva até Salomão para fazer perguntas para ele. Ela é a rainha do sul, ela é a rainha de Sabá, e quando ela chega no palácio de Salomão, ela diz assim: olha, eu ouvi falar sobre você, sobre a tua sabedoria, sobre a tua riqueza, mas tudo que eu ouvi não chega à metade do que eu estou vendo. Ela fica maravilhada. Por isso é que a rainha do sul vai se levantar e vai ter autoridade para condenar. Por quê? Porque ela fica maravilhada com aquilo que Salomão diz para ela. Qual é a inquietação? Qual é o desejo de Deus para o nosso coração hoje? Que nós venhamos a refletir de que maneira será que os ninivitas estão reagindo melhor do que esta geração? Será que as mensagens que nós temos ouvido têm causado o necessário arrependimento ao nosso coração? Será que nós ficamos maravilhados? Assim como a rainha do sul ficou maravilhada, irmãos. O que Deus está falando para a gente hoje é que as pessoas estão vindo ao culto, mas não estão se maravilhando com a beleza de Cristo. E eu preciso que você abra a sua Bíblia ainda em Amós. Profeta Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, o título é A Ruína de Israel.
Amós capítulo 8, versículo 4. Amós 8, 4. Ouvi isto, vocês que tendes gana contra o necessitado e o destruís, os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balança enganosa. Versículo 11. Eis que vem dias que o Senhor Deus diz que enviará fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar, norte até oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Qual é o contexto desse capítulo do profeta Amós? Amós está denunciando a apostasia, o desleixo, a infidelidade do povo de Deus. E aqui, nesse capítulo específico, no versículo 4 e no versículo 5, Amós está dizendo aquilo que o povo perguntava: quando passará a festa da lua nova? A festa da lua nova era um dia onde era tirado para adorar a Deus. O sábado era o dia tirado para adorar a Deus. E sabe o que Amós está denunciando? As pessoas estavam no culto, pensando nos negócios. Quando é que esse sábado vai acabar para a gente fazer negócios? Quando é que esse culto vai acabar? Quando é que esse louvor vai acabar? Poxa, domingo de novo. Festividade de novo, campanha de novo. Deus está denunciando aqueles que dormem literalmente no culto. Deus está denunciando aqueles que ficam pensando no negócio que vão fazer na segunda-feira. Deus está denunciando uma geração que não se maravilha com Deus, que se maravilha com dinheiro, que se maravilha e fica embebecido com um carro novo. E se você tem dinheiro, você pode comprar, compre. Mas alguém que não consegue mais, que acha a leitura bíblica chata. Olha aqui, esse sábado não acaba não, era isso que eles estavam perguntando. E Deus falou: olha, eu vou vir uma fome sobre a terra, e não vai ser fome de comida, vai ser fome da palavra, só que vocês vão procurar e não vão achar. Chegará um dia, e não está longe, onde pessoas procurarão a Deus, procurarão a palavra, e o próprio Deus vai fazer com que não encontrem. Porque em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre um povo que achava que estava tudo bem. Tudo bem. Deus se revelando através da natureza, do sol, da lua. Mas eles, Romanos capítulo 1 diz, olha, que os homens se inflamaram contra os próprios homens, deixaram o uso natural das mulheres, participam de orgias. E sabe o que muitos dizem hoje? Deus não pode estar contra mim, eu estou fazendo tudo isso e está tudo bem. Eu sou um cristão nominal e está tudo bem. Eu cumpro alguns afazeres na igreja e está tudo bem. Eu cumpro a minha escala e está tudo bem. Só que Romanos capítulo 1 diz o seguinte: por causa da dureza do coração, Deus os entregou. Muitas vezes, a nossa vontade cumprida é um sinal de condenação. A nossa vontade cumprida. Romanos capítulo 1 diz o seguinte, que para aqueles, é assim que você quer viver? Vai.
E alguns estão entendendo isso como sinal de aprovação. Olha como os sinais confundem. Está tudo certo. Eu estou descumprindo os mandamentos de Deus. Eu estou vivendo da maneira como eu quero. E nada de ruim está acontecendo. Porque eles acham que sinais é vir um raio e matar. Atravessar a rua e ser atropelado. Sinal. Eu só ando por sinais. Se Deus me der um sinal, eu saio desse relacionamento. Se Deus me der um sinal hoje, eu mudo a minha conduta. Eu estou vivendo de uma forma negligente. Mas se Deus mandar um sinal, mandar um raio ali, eu sei que eu estou errado. E, na verdade, Deus já os entregou. É como se Deus, não vou falar nada. Porque você sabe. Você sabe o que tem que fazer. Então, a Bíblia diz que Deus os entregou aos seus próprios prazeres. As palavras de Cristo têm nos deixado arrependido e maravilhado, ou indiferente e entediado? Os sinais do Antigo Testamento apontam para Cristo. E um dos sinais é o maná, pão do céu. Porque Cristo no Novo Testamento é o pão vivo que desceu do céu. A provisão do céu enviada no deserto chamada maná era um tipo, era uma prefiguração de Cristo, que é chamado pão vivo que desceu do céu e é a nossa provisão. Só que, em Números 21:5, o que o povo diz? Nós estamos enjoados desse maná. É forte o que eu vou dizer, mas é preciso para a gente refletir. Essa geração, e às vezes dentro da igreja e no culto, tem dito como os israelitas em Número capítulo 21. Eu estou enjoado. Sabe por que eles estavam enjoados? Porque era só pão. Pão. É só pão todo dia? Reclamavam com Moisés. Por que tirou a gente de lá? Lá no Egito tinha tanta coisa boa, era uma dieta variada. Claro que eles nem comiam aquilo tudo que eles falaram, mas olhavam. Agora é só pão. Agora é só Bíblia, é só palavra, é só Jesus. É só Jesus que vocês sabem falar? E muitos estão o quê? Entediados. Muitos escolhem. Isso eu quero, isso eu não quero. Cristo não tem causado aquilo que Salomão causou à rainha do sul. Jesus falou, olha, ela vai se levantar no dia do juízo contra essa geração. A geração para quem ele estava falando. Porque ela se maravilhou daquilo que Salomão falou. E aqui está alguém maior que Salomão, Jesus. E ninguém está se maravilhando. Nessa geração de hoje, se Salomão estivesse por aqui, essa geração também iria até Salomão. A gente não tem noção do que era o palácio de Salomão. A gente não tem noção da riqueza de Salomão. E Salomão ainda respondia alguns enigmas. Quem que não ia querer? Eu vou lá perguntar para ele se eu vou casar ou se eu não vou casar. Eu vou lá perguntar para Salomão se ele tem a resposta se eu vou passar na faculdade ou não. Eu vou lá em Salomão para ele me dizer se eu vou ser curado ou não. Ele tem resposta para tudo. Eu vou também em Salomão porque ele presenteia todo mundo que vai e ele é muito rico. E eu gosto de estar perto de pessoas que são ricas, abastadas, que têm muito dinheiro. Salomão também seria ouvido nessa geração. E é isso que Jesus está dizendo. Aqui está diante de vocês quem é maior que Salomão. E o que vocês têm respondido, como vocês têm correspondido a essa mensagem.
Isso é muito sério. Uma geração que tem enjoo do maná, enjoo da palavra de Deus, que não suporta ler a palavra de Deus durante mais que 15 minutos. A questão não é, amados, o que nós podemos ou não fazer. A questão é a prioridade da nossa vida, o nosso entusiasmo, o nosso brilho nos olhos, o nosso encantamento com Jesus, a nossa face diante do Rei. Se nós sorrimos ou não para Ele, se tem alegria, o culto vai começar. Nós vamos ler a palavra, é disso que Jesus está falando. O que vão dizer de nós no dia do juízo? Que nós tínhamos enjoo da palavra de Deus, que nós ficamos enjoados com o pão do céu, que nós não tínhamos paciência com o pão do céu, que nós dizíamos, como os israelitas disseram a Moisés, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma palavra. Isso eu já ouvi, não quero ouvir mais. É isso. É isso que Deus está falando para nós, porque nós, amados, nós ainda não chegamos no dia do juízo, nós ainda não perecemos de forma mortal, por isso nós podemos mudar a nossa forma de viver, por isso nós podemos ser diferentes, por isso nós podemos pedir, Deus, dá um encantamento, porque eu ando assim, sem vigor, eu ando sem ânimo, eu tenho ânimo para tudo, eu acordo cedo, eu corro, eu faço spinning, eu vou para a academia, a adrenalina vai lá em cima, eu estou animado, Senhor, para tanta coisa, mas para Deus, para Cristo, para o noivo, nós somos uma geração contrária, muito vaidosa, porque a nossa cultura ocidental, ela entende que a esperada, a cortejada, é a noiva no dia do casamento. Mas a cultura judaica não fala sobre a noiva. Ela diz que é o noivo. Então nós queremos ter desejos atendidos. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. O que será dito sobre você no dia do juízo? As palavras de Cristo o deixaram arrependido, como os ninivitas, e maravilhados, como a rainha do sul? Ou indiferente, entediado? Eu vou dar um tempo e eu preciso ir ao banheiro. Mas eu vou demorar um pouquinho mais, até acabar. Eu vou bater um papo ali. Culto. Eu vou chegar mais tarde. Eu vou sair mais cedo. Amados, a minha oração é que o Espírito Santo esteja tocando o coração de cada um de nós acerca da solenidade disso. Deus não está brincando conosco, queridos. Uma geração má e perversa pede um sinal. Nenhum sinal será dado, a não ser aquele que já foi dado. Nós temos o suficiente, amados, para peregrinarmos nessa terra, até o dia de Jesus voltar. O ponto 3, amados, que está baseado nos versículos 43 a 45, diz assim: sua vida foi mais cheia do Espírito Santo ou de suas próprias vontades? Jesus está falando com os fariseus. Essas perguntas emanam de uma conversa, de um diálogo que ele teve com os judeus e fariseus, que tinham aparência,
mas que estavam vazios. Olha o que o versículo 43 a 45 diz. Voltando lá para Mateus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração. Qual é o ponto aqui? Não existe neutralidade na vida espiritual. O mundo, olhem para mim, o mundo é composto por 2 tipos de pessoas somente. Aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. Não há neutralidade. Jesus aqui está falando para um grupo de judeus e de fariseus que o chamaram de Beelzebu, mas que, na verdade, abrigavam doutrina de demônios. A questão, amados, não é tirar o que eu deduzo que seja da carne ou do diabo, mas é colocar aquilo que é de Deus. Existem pessoas que, de repente, num culto, numa reunião, por algum motivo, olha, hoje eu vou parar de fumar. Hoje eu vou parar de ver pornografia, chega. Hoje eu vou parar de ter a minha vida dando aquele jeitinho. Não adianta só varrer a casa, esse é o ponto. Não adianta ornamentar a casa. Tem que colocar algo no lugar. Não adianta você comprar um terreno bacana e deixar lá. Não cercar, não tirar o mato, deixa lá simplesmente. Daqui a pouco vai ter alguém lá. Se você não demarcar aquilo como seu, daqui a pouco vai ter. Jesus está dizendo, olha, vocês judeus e fariseus, vocês examinam, vocês leem, mas vocês não colocam isso dentro do coração. E é preciso, com urgência, colocar. Se Deus nos limpou, se Deus nos tirou, o que nós temos colocado? Nós temos vivido cheio do quê? Do Espírito Santo ou das nossas próprias vontades? A pecadora que ungiu os pés de Jesus, o que aquela mulher estava fazendo lá? Por que ela ouviu falar de Jesus, entrou numa festa para a qual ela nem foi convidada? O mestre está aí, eu preciso dele. Eu preciso ouvir. Porque eu não sei para onde eu posso voltar. Maria Madalena, falando aqui de espíritos que voltam. Maria Madalena, o texto de Lucas 8 diz que dela saíram 7 demônios. Em João 20, ela é a primeira que está lá de madrugada, na porta do sepulcro. Porque ela sabia de onde ela tinha vindo. Não dá para num dia Jesus expulsar 7 demônios e no outro dia eu viver como nada, eu vou para o shopping. Ontem eu tinha 7 demônios, mas hoje eu quero passar o dia na praia. Eu quero levar uma vida, eu quero viajar, porque a vida é curta. Maria Madalena estava lá chorando, onde está o meu Senhor? E Jesus encontra com ela, Maria. E ela olha para ele sem reconhecer, onde colocaram o meu Senhor? Esse é o clamor de quem foi limpo. Esse é o clamor de quem sabe que se não fosse Jesus, estaria na sarjeta, na prostituição, drogas, bebedeira, incesto, fornicação. Esse é o clamor. Onde puseram o meu Senhor? Os homens foram lá, não encontraram, voltaram, ela ficou lá. Porque eu preciso ser cheia de Deus.
Eu preciso de Deus na minha vida. Nós temos vivido mais cheios do que? Judas andava com os 11. Talvez quem olhasse para Judas, está no meio deles, está com Cristo, é de Cristo. Eu acredito que Judas estava nas reuniões, trazendo para o nosso contexto nos cultos. Mas na ceia, o texto diz que Satanás entrou em Judas. Porque a casa de Judas era uma casa varrida, talvez até adornada, como o texto diz, mas vazia de Deus. E o texto aqui, em Mateus ainda, diz o seguinte, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Está ainda no contexto do capítulo 12. Judas era uma árvore que pelo fruto se conhecia. A Bíblia diz que ele era ladrão. A Bíblia diz que quando a mulher ungiu os pés de Jesus, ele falou, olha, isso aí podia comprar alguma coisa para os pobres, mas o próprio texto diz que era mentira. Judas era uma casa vazia de Deus. Porque, amados, nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos encher das coisas de Deus. Esteja onde estiverem falando sobre Deus. Participem daquilo que vai ajudar a você crescer em Deus. Quando Paulo em Efésios, lá 5,18 diz, enchei-vos do Espírito Santo. Há um contexto todo ali. Ele está falando longe de vocês maledicência, palavra obscena. O que é ser cheio do Espírito Santo? É vir com alguma coisa e encher você e você... Ele fala, olha, não vos embriagueis com um vinho onde há dissolução, onde há tolice. Aí está fazendo um contraste assim, não vos embriaguem do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque a embriaguez descontrola. A embriaguez, você olha para a pessoa embriagada e fala, ela está sem controle. O que é ser cheio do Espírito Santo? É viver controlado por Ele. É o Espírito Santo, alguém olhar para você e dizer, olha, essa pessoa é controlada pelo Espírito Santo. Ela não é perfeita, mas ela é controlada pelo Espírito Santo. O que será dito sobre você no dia do juízo? A sua vida foi mais cheia do Espírito Santo ou de suas próprias vontades? Ainda sobre ser cheio do Espírito, Martinho Lutero, ele tem uma frase que diz o seguinte, é impossível você evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninhos. Ninguém controla o pensamento. Mas o que Filipenses 4,8 diz? Acerca do que pensais, procura algo puro. Procura algo que tem virtude. Do que a nossa cabeça está cheia? Do que os nossos pensamentos estão cheios? Aqui ele fala de casa, mas é o coração do judeu, é o nosso coração. Se aquilo que saiu percebe que não há nada no nosso coração, a tendência do coração é ficar pior do que já era. E você, um exemplo que a gente pode dar é quando as pessoas abandonam a Cristo. Por vaidade, por exposição, por afronta. Elas querem fazer pior do que fariam antes. Mas é porque a casa estava vazia. Amados, eu creio de todo o meu coração
que o Espírito Santo de Deus quer nos dizer nessa noite é que nós precisamos viver pela fé, nos arrependermos diante da palavra de Cristo, nos maravilharmos com Ele e sermos cheios do Espírito Santo. Eu queria quero te convidar para você fechar os olhos e pensar nessa pergunta. O que será dito sobre você no dia do juízo? Coloca a mão sobre o teu coração, você que entende que um dia estará diante de Cristo. Naquele dia, nós queremos ouvir de Cristo: vinde, benditos do meu Pai, receber por herança esse reino que foi preparado para você. Deus, eu quero orar com os meus irmãos agora, clamando ao Senhor, que nos fortaleça a nossa fé, que nós venhamos, ó Deus, a nos maravilharmos com a Tua presença, Senhor. Que quando nós estivermos na Tua presença, nós estejamos mesmo na Tua presença. E eu sei que nós estamos sempre, mas nesse contexto de culto, de celebração, nesse contexto de ajuntamento, Senhor. Por favor, Deus, nos livra de sermos como aquelas pessoas para quem Amós falou, Senhor. Pessoas que tinham tédio da reunião do Senhor. Pai, nos livra de sermos como os israelitas que tinham nojo do pão do céu. Por favor, Deus, nós estamos diante de quem é maior do que Jonas nessa noite. Nós estamos diante de quem é maior do que Salomão nessa noite, Deus. Nós estamos diante do Deus eterno, Senhor. Nós estamos diante daquele que vai presidir no trono branco, Senhor. Por favor, nos dá uma consciência de juízo, Senhor. Por favor, nos faça tremer diante da Tua presença, Senhor. Por favor, Deus, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Por favor, Deus, nós não queremos viver pedindo sinais, nós não queremos viver baseados em sinais, porque sinais não são credenciais para estar com o Senhor, Deus. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós te clamamos. Leva-nos para os nossos lares consciente de quem é o Senhor. Para quem nós cantamos, em nome de quem nós oramos, que palavra nós pregamos, Senhor. Porque naquele dia, Senhor, não haverá justificativas, não haverá, ó Deus, desculpas. Ninguém poderá dizer: eu não sabia. Nós ouvimos até hoje, ó Pai, o suficiente para cairmos de joelhos diante do Senhor, Pai. Por favor, Deus, nos fortalece para que nós possamos proclamar esta mensagem, Pai, àqueles que estão ao nosso redor. Os nossos familiares estarão lá no dia do juízo. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes nos entristecem, estarão lá, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, proclamar essa mensagem. Nós precisamos, ó Deus, é urgente, Pai. Obrigada, Pai, por ter nos alertado nessa noite. Obrigada, Pai, por ter nos falado nessa noite. Obrigada por ter nos trazido aqui nessa noite, Senhor. Nós oramos
em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ainda te convidar para que, em oração silenciosa, com toda a devoção do seu coração, com todo o temor do seu coração, sabendo diante de quem você está, você ore nesta noite, peça mudanças na sua vida nessa noite, peça fé, peça um senso de maravilhamento, de arrependimento, peça a Deus para ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.